E da Transição Energética, estimado amigo engenheiro João Matos Fernandes, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Diretora do POCUR, obrigado, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia, caros trabalhadores do SMTUC, senhores membros do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, de um modo muito institucional, meus caros concidadãos, há aqui uma palavra formal necessária. Dou-vos as boas-vindas ao Parque Verde de Mondego para termos mais esta novidade em que a modernidade se evidencia junto à monumentalidade ancestral. E por isso é para mim um gosto muito especial estar aqui, nesta função, com possibilidade de dizer isto deste modo. Digníssimos convidados, digníssimos representantes das autoridades que nos honram com a sua presença, minhas senhoras e meus senhores, vivemos hoje, à escala global, dois enormes desafios que vão mudar de forma estrutural o nosso país e o mundo, tal como os conhecemos. Muitas vezes isto tem sido dito, mas a cada passo, a cada instante, nos apercebemos da importância desta percepção que é já uma realidade. A transformação digital e a eficiência energética. Se a transformação digital é uma inevitabilidade da era tecnológica que vivemos e da sociedade do conhecimento em que nos transformamos, já a transição energética será indispensável para mantermos o planeta vivo e minimamente saudável, com as comunidades a viverem em sociedades de bem-estar, com o desenvolvimento sustentável, democrático, em sistemas livres e justos. É para isso que aqui estamos. A percepção destas duas grandes transformações já deixou de ser há algum tempo um exclusivo de vanguardas políticas. As sociedades já as incorporaram nas suas preocupações do dia-a-dia e também nas suas opções políticas. Como se verificou nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, há uma onda verde que está a atravessar a Europa, incluindo-se Portugal neste movimento de fundo. Este movimento irá marcar a governação da União Europeia, irá determinar a governação dos países e já está hoje a marcar o governo das cidades e das regiões por esse mundo fora. Antes de recordar que o município de Coimbra está na linha da frente desse movimento e que está não só agora, mas desde os anos 90 do século XX, faço questão de sublinhar, com gosto, que o atual governo de Portugal também se posicionou na vanguarda dos passos que a humanidade terá de dar para fazer a transição energética em tempo útil. O Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes é o principal responsável por o governo português ser, à data de hoje, o primeiro do mundo a aprovar um roteiro para que o país seja, em 2050, neutro em emissões de CO2 e de outros gases nefastos. Este é um dos melhores desígnios coletivos que Portugal pode ter para as próximas décadas. É um desígnio que nos deve unir a todos, políticos, a economia, a sociedade. É um desígnio que só poderá ser alcançado se todos, em todos os setores, fizerem a sua parte, nomeadamente no setor eletroprodutor e no setor dos transportes. Ora, é precisamente o setor dos transportes que nos traz hoje aqui. A Câmara de Coimbra apresenta nesta cerimónia 10 autocarros elétricos de tecnologia digital aplicada aos transportes do mais avançado que há, para os pôr ao serviço da cidade a partir de agora, através da ação cotidiana dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, do Conselho de Administração e dos trabalhadores abnegados, que apesar do escasso salário que a lei impõe, e é tempo de corrigir, criando-se uma nova carreira condigna de motorista de transportes públicos, todos os dias, servem a nossa comunidade, conduzindo os autocarros dos nossos transportes coletivos. Estes veículos têm, desde logo, os méritos que são habituais nestes tipos de viaturas. Transportam pessoas,
fazem-no com conforto, fazem-no com acesso livre à internet em banda larga, tornam a cidade mais fluida e socialmente mais acessível e mais coesa. Mas esses autocarros significam mais do que isso. Significam o relançar da Ecovia, um serviço de ligação por autocarros de pontos estratégicos e de grande afluência da cidade, como a Baixa, os hospitais ou os polos da universidade, a parques de estacionamento periféricos. O serviço da Ecovia vai tirar carros do centro da cidade e tornar a vida, quer de quem entra, quer de quem cá mora, uma vida melhor, mais saudável, mais económica e com maior capacidade de circular a pé ou nos transportes. A Ecovia é a forma de Coimbra promover a eficiência energética nos transportes coletivos de passageiros, incumbidos de missões de serviço público, utilizando veículos mais eficientes e que utilizam fontes de energia com melhor desempenho ambiental, como é o caso destes autocarros que hoje apresentamos. A Ecovia, que foi lançada em Coimbra nos anos 90, talvez por ter sido um projeto demasiado avançado para o seu tempo, não colheu à época, junto das pessoas, a adesão que se esperava. Ter razão antes do tempo é, por vezes, quase a mesma coisa que estar enganado. Digo com pena, uma vez que fui eu que lancei a Ecovia e que a vi, primeiro de perto, depois à distância, a definhar. Hoje, porém, a sociedade é outra, a sociedade está mudada. O espírito da cidade é outro, a consciência ambiental é outra, a relação com os carros e com as motas também é outra. E, sobretudo, a relação das pessoas com a cidade é melhor, muito diferente do que era, e é diferente para muito melhor mesmo. Hoje há um apreço que estimula pelo espaço, que estima pelos espaços sem carros que antes não existia. Hoje as zonas de trânsito pedonal e livres de carros são valorizadas como antes não eram. Estes autocarros são, portanto, uma parte da resposta que o município de Coimbra está a dar à nova consciência urbana, às novas exigências cívicas e ambientais dos munícipes que aqui vivem e aqui trabalham. Os autocarros mais pequenos vão servir o circuito do centro histórico, parando em qualquer ponto do trajeto sempre que alguém quiser subir ou descer. Vão servir moradores e turistas. Irão também servir quem quiser parar o seu carro no parque de estacionamento do Parque Verde, que assim passará a ter uma dimensão Park and Ride. Com os outros autocarros, iremos relançar a Ecovia entre o estacionamento de Coimbra B, Casa do Sal e os pontos com mais fluxo da cidade. Iremos fazer o mesmo com o estacionamento subterrâneo na Praça Heróis do Ultramar, onde os carros poderão ser deixados para que os seus passageiros sigam a circular nos transportes públicos até ao centro da cidade. Assim, iremos continuar a trabalhar, procurando induzir, através do aumento da oferta efetiva, uma nova e maior procura de quem quiser deixar o seu carro às portas da cidade, continuando a circular no interior dela de forma agradável, cómoda, barata e não poluente. Nos últimos 5 anos, a Câmara de Coimbra tem apostado na renovação da frota dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos, o SMTUC, a qual se traduziu num reforço com mais, nestes 5 anos, de 40 autocarros e um investimento de mais de 9 milhões de euros, que são o custo social dos transportes. Aqui acresce outros 9 milhões de euros anuais, que são o custo social de transportes, que a Câmara de Coimbra suporta inteiramente. E há que dizê-lo, a aquisição destes novos veículos, 10 elétricos, custou 4 milhões e 400 mil euros, só foi possível graças ao apoio político do Governo e do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética e do PO-SEUR, o que é empenhamento que agradecemos. E num espaço importante, este é um sítio da sina com o PO-SEUR. Estamos na margem de Mondego, concluiu-se praticamente, na sua totalidade, com êxito, o desassoreamento do Mondego, mas já nos esquecemos das cheias, e mesmo que o rio está tão assoreado, num sítio onde temos desafios enormes de reabilitação urbana, renovação urbana, requalificação das margens do rio, como é aqui bem a jusante entre a Ponte Santa Clara e a Ponta Sul, onde estamos com coragem e determinação para enfrentar todas as dificuldades e para resolver, honrando todos os compromissos assumidos. Mas voltando ao sítio onde nos encontramos e porque aqui estamos. Este esforço é reconhecido externamente, como foi o caso da participação na Portugal Smart City Summit,
onde a Câmara de Coimbra foi convidada a mostrar as várias tecnologias que têm sido instaladas na cidade para benefício das pessoas, como os painéis eletrónicos com informação do horário dos autocarros em tempo real, com uma integração tarifária, com uma manutenção preventiva para a gestão da frota do SMTUC, como a rede Wi-Fi Coimbra Mais, entre outros. Nisto temos contado com a parceria tecnológica de pequenas empresas pioneiras, com grande capacidade de inovação, que estão instaladas no nosso Instituto Pedro Nunes. A isto se junta a redução tarifária que a Câmara Municipal promoveu em linha com o Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, PARTE, lançada pelo Governo, o qual ficou conhecido como Passo Único nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Sr. Ministro, sobre a componente do PARTE, permita-me que sugira que seja revisitado o quadro legal de operação para evitar equívocos ou erros involuntários que certamente não interessam a nenhum dos intervenientes. Seria importante clarificarmos o modus operandi para que o PARTE não seja comparte de alguns precalços que podem ocorrer aos responsáveis que no terreno gerem o programa. Em Coimbra, a nossa aplicação deste plano tem várias especificidades. Os estudantes têm direito, até ao 12º ano, têm transporte gratuito na nossa rede de transportes públicos. Os desempregados pagam o valor simbólico de um passe de €1 por mês. Queremos que eles tenham meios de procurar emprego, de procurar trabalho, de se deslocar na cidade. Os reformados, os idosos, têm um passe a um preço simbólico entre 12 e 15 euros. Queremos que eles possam usufruir daquilo que a nossa cidade, e quando digo a nossa cidade é das 31 freguesias, em toda a rede, possam usufruir também do que são os nossos autocarros para esses setores da nossa sociedade, que são a oportunidade de ver e de conviver a bordo dos nossos autocarros. Os pensionistas, portanto, também têm proteção em Coimbra. Ao mesmo tempo, estamos a modernizar os transportes públicos e a torná-los mais baratos, acessíveis a toda a população. Estamos também a preparar o alargamento da rede a zonas mais distantes do concelho. E aqui está um ponto. Nós estamos a preparar a rede para, logo que entre em atividade o sistema de mobilidade de Mondego, o Metro Mondego, que seja desenguiçado esse projeto onde já estão gastos mais de 118 milhões de euros, que passaria aqui mesmo ao lado, mas que não faz nada. Está paralisado, está bloqueado, não serve. E assim não serve. A Sociedade Metro Mondego é constituída por acionistas municipais, todos estatais, mas municipais 3, Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, e depois o Estado Central. Está bloqueado desde 2014. É injusto que não entre em funcionamento. É injusto que não entre a transportar pessoas. E obviamente que, mais uma vez o afirmo, que resolvido o problema do Metro Mondego, o sistema de mobilidade de Mondego, em operação, ligando até aos hospitais, porque é a condição fundamental para ser sustentável a operação, logo que ele entre em funcionamento, nós reajustaremos as nossas linhas da frota do SMTUC, de modo a não haver concorrência, porque não queremos isso, em termos de entidades públicas a concorrer nas carreiras de transportes. Afirmado isto, não entendemos porque é que nos continuam a querer induzir para a necessidade de mais estudos, que já estão estudados, repetição de mais estudos, a orografia não alterou, aquilo que é preciso alterar apenas é a ligação da via central, que falta fazer entre a Fernão Magalhães e a Praça 8 de Maio, onde faltam apenas 32 metros que podem ser fatais para a operacionalidade do sistema de mobilidade de Mondego, porque ele tem ligado da Beira Rio até aos hospitais da Universidade. Eu sei que não é a área operacional, a área funcional ou de funções diretas do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, mas apelo, nesta altura apelamos a todos. Este é um problema grave, não apenas de Coimbra, Lousã e Miranda, é um problema de ser dada resposta aos compromissos que foram assumidos ao longo do tempo. Eu próprio já conheci, nem me lembro já quantos primeiros ministros que se corresponsabilizaram em relação ao projeto. Mas ele continua enguiçado. E, portanto, se está numa situação destas, o que importa mesmo é que o Metrobus, ou o que se queira chamar, conseguiremos inventar um nome facilmente para ele, que passe a servir a comunidade, porque 118 milhões de euros investidos, entre aspas, num projeto que é um inconseguimento, porque não transporta ninguém, que está há anos bloqueado sem justificação
aceitável, tem de ser mesmo melhorado. E por isso, Sr. Ministro, se nos ajudar neste projeto, será das obras importantes que apoiou no país, e nós somos gratos e reconhecidos, será a quarta ou a quinta que tem a oportunidade de empreender connosco, que dá bom resultado porque é uma evidência que é para servir as pessoas e é uma evidência também que é um estímulo ao bom uso dos dinheiros públicos e, obviamente, aquilo que interessa mais ainda, a um bom ambiente. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a todos pela vossa presença e agora boa viagem nos autocarros. Muito obrigado.